Donc, Je voudrais le... Bom, podemos começar? Você nos escuta? Estou escutando agora. Não, Oui, não escuto donc, muito bem, não, mas o auditório está escutando. D'accord, donc nous pouvons commencer. On peut commencer? Mhm. Bon, ben, très bien. Alors, attendez, j'ouvre mon texte D'accord. et je suis à vous dans 1 minute. C'est bon, on y va? Oui, Leonardo, vamos começar. c'est bon? Vous m'entendez bien? Oui, je Vocês me l'écoute bien. escutam bem? Bon, eh bien, on y Bom, va. deixa eu apresentar, então, o Jean-Luc. Jean-Luc, eu queria... Et alors, Vanessa, por favor, traduz aí. d'accord, Jean-Luc, il va vous présenter avant. Bom, D'accord. vou apresentar a vocês Jean-Luc Gaspar, que é psicanalista da Universidade N2. Jean-Luc, já trabalhamos aqui em algumas produções, como vocês viram nos nossos e-books. E Jean-Luc vai apresentar uma conferência Violência e Gênero. Esqueci o título. Bien. Bom, ele vai dizer o título completo, tá bem? D'accord. Bom, podemos passar a sua conferência, Jean-Luc. Merci beaucoup. OK. À vous. OK. Alors, chers collègues, je tiens à remercier chaleureusement le professeur Leonardo Danziato et aussi les organisateurs de ce colloque pour leur aimable invitation. Caros colegas, gostaria de agradecer calorosamente ao professor Leonardo Danziato e também aos organizadores deste colóquio pelo gentil convite. Voilà. Je vous avouerai que j'aurais préféré être parmi vous, mais les contraintes financières de ce déplacement n'ont pas rendu possible pour cette fois-ci ma venue au Brésil. Admito que eu preferia estar com vocês, mas as limitações financeiras de tal viagem não me permitiram a viagem ao Brasil desta vez. Alors, grâce aux technologies modernes, je vous adresse donc mes salutations en espérant pouvoir poursuivre le dialogue et nos échanges. Graças a tecnologias modernas, envio-lhes minhas saudações, esperando poder continuar os diálogos e as trocas. Alors, je suis professeur émérite en psychopathologie de l'université Rennes 2 en France et aussi psychanalyste d'orientation lacanienne. Sou professor emérito de psicopatologia na Universidade de Rennes 2 na França e também psicanalista de orientação lacaniana. En pensant à cette période historique et tout à fait particulière que traverse actuellement le Brésil, et pour laquelle la question de la violence adossée à la problématique du genre me paraît être parmi tous les enjeux sociopolitiques d'une très grande actualité. Pensando neste período histórico e muito especial que o Brasil atravessa atualmente e para o qual a questão da violência ligada à questão de gênero me parece, entre todas as questões sociopolíticas de grande relevância, eu vou fazer uma espécie de reflexão transversal. Pour cela, je souhaite commencer en faisant un parallèle avec certains faits qui ont marqué l'histoire. Para isso, gostaria de começar traçando um paralelo com certos fatos que marcaram a história. Alors, c'est un travail de recherche sur la sorcellerie que j'ai mené avec une collègue rennaise qui s'appelle Melinda Marx. É um trabalho de busca dedicado às caças às bruxas que eu levei com minhas colegas de laboratório. Alors, la conférence d'aujourd'hui s'intitule « Violence et genre, de la marge à la ségrégation ». Minha palestra de hoje tem o título de Violência de Gênero, das margens à segregação. Alors, de très nombreux travaux consacrés à la chasse aux sorcières entre le XIIIe et le XVe siècle soulignent la forte prépondérance des femmes parmi les accusés. Numerosas obras dedicadas à caça às bruxas entre os séculos XIII e XV sublinham a forte preponderância das mulheres entre os acusados. Or, comme le soulignent Chen et Osteroro, la chasse aux sorcières, avec l'instrumentation judiciaire et doctrinale qui l'accompagne, n'a pas visé à l'origine uniquement les femmes. No entanto, como apontam C. Chen e M. Ostero, a caça às bruxas, com a instrumentação judicial e doutrinária que a acompanha, originalmente não visava apenas as mulheres. Ce n'est que progressivement que ces dernières vont être l'objet de persécutions.
É apenas gradualmente que estas últimas se tornam objeto de perseguição. Et à partir du XVe siècle, l'union entre la femme, la sorcellerie et le diable sera officialisée lorsque le pape Jean XXII autorise la procédure inquisitoriale. E é a partir do século XV que a relação estabelecida entre a mulher, a feiticeira e o diabo será oficializada quando o Papa João XXII autoriza o procedimento inquisitorial. Ainsi, la bulle intitulée Super Illius Specula de 1326 énonce pour la première fois que les pratiques magiques dérivent directement de l'invocation du diable. Assim, a bula chamada Super Illius Specula de 1326 afirma pela primeira vez que as práticas mágicas derivam diretamente da invocação do diabo. Alors, il faudrait faire ici référence à la distinction entre la magie et la religion chez Lacan et rappeler comment la religion va asseoir sa domination et son pouvoir sur les vestiges de pratiques magiques ou chamaniques, par exemple en construisant près de sources ou de lieux sacrés, des croix, des chapelles sur lesquelles seront bâties des églises. Seria necessário fazer referência aqui à distinção entre a magia e a religião em Lacan e lembrar como a religião estabelecerá sua dominação e seu poder sobre os vestígios de práticas mágicas ou xamânicas, por exemplo, construindo cruzes perto de fontes ou lugares sagrados, capelas em que igrejas serão construídas. Alors, en 1376 est publié un premier ouvrage majeur intitulé Le Manuel des Inquisiteurs, où est exposé chaque motif d'hérésie ainsi que les procédures et moyens à la disposition de l'inquisiteur pour y répondre. Em 1376 foi publicada a primeira grande obra, chamada O Manual dos Inquisidores, no qual são expostos cada fundamento de heresia, bem como os procedimentos e os meios de que o inquisidor dispõe para respondê-los. L'auteur, Emmerich, n'accorde cependant aucune place particulière à la sorcellerie, la rangeant comme une hérésie parmi d'autres. O autor, N. Emmerich, no entanto, não concede nenhum lugar específico à bruxaria, classificando como uma heresia entre as outras. Un siècle plus tard, en 1487, dans le Malleus Maleficarum, le marteau contre les sorcières, les deux auteurs, donc Institoris et Sprenger, vont cette fois s'intéresser tout particulièrement à la sorcellerie. Um século depois, em 1487, no Malleus Maleficarum, o martelo contra as bruxas, os dois autores Institoris e Sprenger vão, desta vez, ter um interesse particular pela feitiçaria, permitindo systematizar. Oui, ce qui va permettre de systématiser donc la tenue de procès et donner un cadre législatif aux interrogatoires, aux jugements et aux châtiments. O que permitiu a ele sistematizar a realização de julgamentos, dando um quadro para interrogatórios, julgamentos e punições. Alors, l'ouvrage deviendra rapidement un best-seller, un manuel de référence. Il sera réédité plus de 34 fois jusqu'en 1669. A obra se tornará rapidamente um best-seller, um manual de referência, republicado mais de 34 vezes até 1669. Alors, la sorcellerie y est posée comme une hérésie d'un genre particulier, car elle donne au diable, qui jusqu'alors attendait sa proie aux portes de la mort, un pouvoir réel sur le monde. A feitiçaria é colocada ali como uma heresia de um tipo particular, porque dá ao diabo, que até então esperava sua presa às portas da morte, um poder real sobre o mundo. Mais si Dieu permet au diable de commettre des maléfices dans le monde, c'est avant tout par ruse, afin de pouvoir le punir et démontrer toute sa gloire. Mas se Deus permite que o diabo faça feitiços malignos no mundo, é sobretudo por meio de astúcia, para poder castigá-lo e demonstrar toda a sua glória. Alors l'inquisiteur donc ne nie pas le pouvoir de la sorcière. Bien au contraire, il s'en sert pour prouver la présence du diable et donc de Dieu dans le monde. O inquisidor não nega o poder da bruxa, bem pelo contrário, ele usa para provar a presença do diabo e, portanto, de Deus no mundo. Alors comme le souligne Bagliani Agostino, le XVe siècle va connaître une multiplication des textes dirigés contre la sorcellerie,
d'où le seul critère pris en compte est celui des malheurs provoqués par les agissements de la sorcière ou maleficarum. Como aponta B. Baliani Agostino, o século XV vai conhecer uma multiplicação de textos dirigidos contra a feitiçaria, onde o único critério levado em conta é o dos infortúnios causados pela ação da bruxa, ou maleficium. Dès lors va se construire un savoir permettant de rendre objectivable l'alliance de la sorcière avec le diable. A partir de então, será construído um saber que permitirá tornar objetiva a aliança da bruxa com o diabo. Une élaboration quasiment clinique, puisque fondée sur les témoignages de celles que l'on fait avouer par la contrainte, et qui va se poursuivre jusqu'au XVIIe siècle, trouvant sa formulation la plus aboutie avec la marque insensible du diable. Uma elaboração quase clínica, pois se baseia nos testemunhos de quem a obrigou a confessar e que continuará até o século XVII, encontrando sua formulação mais bem-sucedida com a marca insensível do diabo. Alors rappelons ici que le monde médiéval n'était pas ordonné autour de la coupure, entre les hommes et les femmes, puisque les deux étaient responsables de l'exil du Jardin d'Éden. Recordemos aqui que o mundo medieval não estava ordenado em torno do corte entre homens e mulheres, pois ambos eram responsáveis pelo exílio do Jardim do Éden. Alors l'affirmation dans la société du discours scientifique, je fais référence ici à Descartes, et de deux discours profanes, le discours juridique et le discours médical, va progressivement modifier l'architecture sociale dans une mise en série de rapports dissymétriques. A afirmação na sociedade do discurso científico, e faço aqui referência a Descartes, e de dois discursos profanos, o discurso jurídico e o discurso médico, modificará gradualmente a arquitetura social numa série de relações assimétricas. Alors, en premier lieu, entre le profane et le religieux, dans leur rapport à la castration. En second lieu, entre l'homme et la femme, dans leur rapport au phallus, qui trouve sa métaphore dans le serpent tentateur. Primeiro, entre o profano e o religioso, na sua relação com a castração. Em segundo lugar, entre o homem e a mulher, em sua relação com o falo, que encontra sua metáfora na serpente tentadora. Enfin, entre la Vierge et la sorcière dans leur rapport respectif à la jouissance. Finalmente, entre a Virgem e a bruxa e suas respectivas relações com gozo. Au désert de jouissance de la Vierge, mère dépourvue de sexualité, répond la jouissance immonde et transgressive de la sorcière. Ao deserto de gozo da Virgem, mãe desprovida de sexualidade, responde o gozo imundo e transgressor da bruxa. À l'enfantement sans sexualité, répond une copulation obscène avec le diable. O parto sem sexualidade é respondido por uma cópula obscena com o diabo. La sorcière n'est donc pas le contraire de la Vierge, mais son envers. A bruxa não é o contrário da Virgem, mas o seu oposto. Une image négative de la femme n'est toutefois pas nouvelle. Uma imagem negativa das mulheres não é nova, portanto. Elle s'inscrit dans une longue tradition qui débute au Xe siècle. Faz parte de uma longa tradição que começou no século X, quand la sorcière est assimilée à la figure antique de Diane, que des femmes suivraient la nuit en chevauchant des animaux. quando a bruxa foi comparada à antiga figura de Diana, a quem as mulheres seguiam à noite enquanto montavam animais. Puis à celle de la Vétoula, la vieille femme, se rendant au sabbat en volant sur des bâtons à partir du XIIIe siècle. Depois, a da Vetula, a mulher velha, indo para o sabá, voando em bastões do século XIII. Alors, le discours sur la sorcière s'intègre donc dans un corpus plus large portant sur le contrôle des mœurs, de la sexualité et des corps, dans une société qui cherche à imposer un nouvel ordre. O discurso sobre a bruxa faz parte, portanto, de um corpus maior que trata do controle da moral, da sexualidade e dos corpos, em uma sociedade que busca impor uma nova ordem. En effet, l'Inquisition n'est pas tant moralisatrice que normative. De fato, a Inquisição não é tanto moralizadora quanto normativa. Elle ne veut pas d'une société décadente vivant la fin des temps. Ela não quer uma sociedade decadente, vivendo o fim dos tempos.
Ainsi, comme l'écrivent les auteurs du Malleus, les temps sont courts, voilà pourquoi le mal se déchaîne, c'est par les sorcières qu'il sévit. La femme donneuse de vie a conclu un pacte avec l'enfer, une alliance avec la mort. Assim como ela não quer uma sociedade decadente vivendo o fim dos tempos, assim como escreve os autores do Maleus. Os tempos são curtos, por isso o mal é desnecessário. É através das bruxas que se enfurece. A mulher, doadora da vida, faz um pacto com o inferno, uma aliança com a morte. Alors, Institoris et Sprenger soulignent la plus grande fragilité de la femme par rapport à l'homme face aux attaques du démon, faisant d'elle sa plus grande alliée. Inzitoris e Sprenger enfatizam a maior fragilidade das mulheres em relação aos homens diante dos ataques dos diabos, tornando-as, nesse caso, a sua maior aliada. Alors, c'est une fragilité qui viendrait de son imperfection originelle, d'être advenue d'une côte courbe, c'est-à-dire d'une côte de la poitrine tordue et comme opposée à l'homme. É uma fragilidade que viria, portanto, de sua imperfeição original, de ter vindo de uma costela curvada, ou seja, de uma costela do peito, torcida e oposta ao homem. Voilà. Alors, Institoris et Sprenger donc décrivent l'intronisation de la sorcière en 3 temps, celui du pacte, celui de l'hommage et celui de la copulation. Institoris e Sprenger descrevem a entronização da bruxa em 3 etapas, a do pacto, a da homenagem e a da cópula. Alors, lors du pacte, le démon demande à la novice d'abjurer sa foi et de renier le culte de la Vierge, cette femme dite immense. Durante o pacto, o demônio pede à noviça que abdique de sua fé e renuncie ao culto da Virgem, essa mulher considerada imensa. Alors, si la novice accepte, le diable lui réclame alors l'hommage, qu'elle se donne à lui corps et âme pour toujours et fasse tout pour amener les autres des 2 sexes en son pouvoir. Se a noviça aceita, o diabo exige dela uma homenagem, que ela se entregue a ele de corpo e alma para sempre e faça tudo para trazer os outros de ambos os sexos ao seu poder. Alors, la sorcière donc se livre corps et âme au diable, qui, par son entremise, fera son œuvre de mort. A bruxa se entrega de corpo e alma ao diabo, que, por meio dela, fará sua obra da morte. Elle lui est soumise et unie à lui par un pacte scellé par un acte de copulation avec le démon. Ela é submetida a ele, unida e também é unida por um pacto selado por um ato de cópula com o demônio. Toutefois, les auteurs du Malleus soulignent que la sorcière est dans une servitude sexuelle repoussante. No entanto, os autores do Malleus apontam que a bruxa está em escravidão sexual repulsiva. Alors, si le 15e siècle parachève de féminiser la sorcellerie, elle va en fixer l'image dans la Vétoula, cette vieille femme illettrée mais détentrice par la magie d'un savoir sur le corps et dont la médecine savante cherchera à se distinguer radicalement. Se o século XV completou a feminização da feitiçaria, foi para fixar sua imagem na Vétula, dessa mulher velha analfabeta, mas possuída pela magia do conhecimento sobre o corpo e do qual a medicina erudita procuraria distinguir-se radicalmente. Alors, la Vétoula recevra même son explication médicale inscrite dans la théorie des humeurs. A Vétula receberá até sua explicação médica inscrita na teoria dos humores. La Vétoula est une proie facile pour les démons, d'après les auteurs, parce qu'elle est avant tout mélancolique, privée de menstruation, cet instrument biologique par lequel le corps se purifie des humeurs affectées et empoisonnées produites par le corps féminin. A Vétula seria uma presa fácil, segundo os autores, dos demônios, porque é sobretudo melancólica, privada da menstruação, aquele instrumento biológico pelo qual o corpo se purifica dos humores infectados e venenosos do corpo feminino. Alors ainsi, les juristes et les théologiens vont faire front commun, construisant des classifications permettant de se distinguer de pratiques magiques et surnaturelles et asseoir la domination d'un nouvel ordre normatif. Assim, juristas e teólogos formam uma frente comum, construindo classificações que permitem distinguir-se das práticas mágicas e sobrenaturais e estabelecer a dominação de uma nova ordem normativa. Et il faudra un long siècle de polémique, toute l'autorité de l'Église, l'intervention du pouvoir royal, pour que la médecine,
s'associe à son tour dans une étrange alliance avec le théologien et le juriste contre un ennemi commun, un ennemi intime à chacun. E será preciso um longo século de controvérsias, toda a autoridade da Igreja, a intervenção do poder régio, para que a medicina se junte, por sua vez, numa estranha aliança com o teólogo e o jurista contra o inimigo comum, o inimigo íntimo de todos. La sorcière devient le masque sous lequel le diable se déguise. A bruxa se torna a máscara sobre a qual o diabo se disfarça. Elle montre à voir, tout autant qu'elle le cache, telle la tête de Méduse dans un commentaire qu'en fera Freud en 1922. Elle apparaît comme une représentation du sexe féminin en tant qu'interdit, celui que le sujet ne rencontre que dans une forme de transgression, dans un forçage du principe de plaisir. Mostra-se visto tanto quanto o esconde, como a cabeça da Medusa, no comentário de Freud sobre a Medusa, em 1922. Ela aparece como a representação do sexo feminino como proibição, aquilo que o sujeito não encontra apenas numa forma de transgressão, numa imposição do princípio do prazer. En cela, Méduse, comme la sorcière, rappelle la jouissance de Das Ding que Lacan développe dans son séminaire sur l'éthique de la psychanalyse. Nisso, Medusa, como a bruxa, relembra o gozo das Ding, como Lacan desenvolve em seu seminário sobre a ética da psicanálise. Voilà. Donc, nous arrivons finalement, nous débouchons par cette construction sur la thématique du rejet du féminin et le rejet du patou. Nós chegamos agora na etapa da construção da rejeição desse feminino, essa rejeição do nem tudo. Alors, le Moyen-Âge apparaît comme une période de grande angoisse mystique, existentielle et de désenchantement. A Idade Média aparece como período de grande angústia mística, existencial e de desencanto. À l'heure de l'avènement de la science profane, entre crise du savoir et tentative de reconstruction d'un idéal, l'inquisiteur écrit une fiction qui va répondre à un défaut de savoir. Na época do advento da ciência profana, entre a crise de conhecimento e a tentativa de reconstrução de um ideal, o inquisidor escreve uma ficção que responderá, na verdade, a uma falta de conhecimento. Alors, la sorcière traditionnelle, qui était une figure isolée, qui vivait en marge de la société, se transforme en communauté dans laquelle chacun des membres disparaît pour n'être plus qu'un ensemble livré corps et âme aux démons. A bruxa tradicional, uma figura isolada que vivia à margem da sociedade, se transforma em uma comunidade em que cada um dos membros desaparece, para ser nada mais que corpo e alma entregues ao demônio. En effet, la chasse aux sorcières n'est pas une lutte contre l'étranger barbare extérieur au monde chrétien. La sorcière est l'hérétique, en quelque sorte extime, comme dirait Lacan. Le démonologue crée ainsi une catégorie sociale à l'envers de la communauté chrétienne, témoignant de la structure trouée du grand autre, dans une exclusion interne. O demonólogo cria assim uma categoria social que é o inverso da comunidade cristã, testemunhando a estrutura furada do outro numa exclusão interna. Une communauté satanique qui fait corps dans et par le sabbat, réunie autour du diable par un engagement volontaire. Uma comunidade satânica criada em torno do sabá, reunida em torno do diabo por compromisso voluntário, uma comunidade unida pelo gosto pelo mal. Bien avant les écrits de Sade, l'inquisiteur témoigne ainsi d'une cruauté et laisse entrevoir une jouissance comme ce mal absolu que désigne la chose, das Ding. Muito antes dos escritos de Sade, o inquisidor testemunha assim uma crueldade e deixa entrever gozo como esse mal absoluto que designa a coisa, das Ding. L'inquisiteur se situe dans le corps de la sorcière, une jouissance à lui-même ignorée dont il la rend porteuse. O inquisidor localiza no corpo da bruxa prazer desconhecido para si mesmo, do qual a faz portadora. La sorcière est marquée d'une jouissance qui menace la domination patriarcale et phallique. A bruxa é marcada por gozo que ameaça a dominação patriarcal e fálica. Ainsi, les maléfices les plus fréquents sont l'impuissance masculine,
la disparition du membre viril, la stérilité des hommes comme de la terre, la mort des fœtus ou du nouveau-né, le bétail infecté, mais aussi l'amour insensé chez les hommes ou encore la folie. Assim, os feitiços malignos mais frequentes são a impotência masculina, o desaparecimento do membro viril, a esterilidade dos homens como da terra, a morte de fetos ou recém-nascidos, o gado infectado, mas também o amor sem sentido entre os homens ou então a loucura. En 1918, dans ses contributions à la psychologie de la vie amoureuse, Freud développe l'idée d'une crainte essentielle de l'homme à l'égard de la femme. Em 1919, em suas contribuições para a psicologia da vida amorosa, Freud desenvolveu a ideia do medo essencial do homem em relação à mulher. Peut-être, écrit-il, ce qui fonde cette crainte, c'est le fait que la femme est autre que l'homme, qu'elle apparaît incompréhensible, pleine de secrets, étrangère et pour cela ennemie. Cara, ela aparece dentro da obra como incompreensível para o homem, cheia de segredos, estrangeira e, portanto, hostil. L'homme redoute d'être affaibli par la femme, d'être contaminé par sa féminité et de se montrer alors incapable. O homem tem medo de ser enfraquecido pela mulher, de ser contaminado por sua feminilidade e, assim, tornar-se incapaz. Alors, le désaveu de l'inquisiteur, donc, ne vise pas l'universel, la castration, mais celui de la femme pas toute soumise à la castration, ayant potentiellement accès à une jouissance non orientée phalliquement. O desmentido do inquisitor não visa o universal da castração, mas o da não toda mulher submetida à castração, potencialmente tendo acesso a um gozo não orientado fálico. Alors, dans ce rejet du féminin qui porte à la haine, l'inquisiteur exporte son fantasme sur la scène de la torture dans une volonté de jouissance. Nessa rejeição do feminino que leva ao ódio, o inquisidor exporta sua fantasia para a cena da tortura num desejo de gozo. Dans cette opération, la sorcière apparaît comme ayant valeur de fétiche de l'inquisiteur. Nesta operação, a bruxa aparece como tendo um valor de fetiche para o inquisidor. Alors, dans son séminaire 20, encore, Lacan mettait en garde contre une vérité qui se prétend être toute, une vérité qui irait jusqu'à l'aveu, qui serait le pire. Em seu 20º seminário ainda, Lacan advertiu contra uma verdade que pretende ser tudo, uma verdade que iria até a confissão, que seria a pior. Les techniques d'aveu visent à faire parler dans une volonté de nommer à tout prix, en même temps qu'elles engagent le sujet dans un rapport de soumission. As técnicas de confissão visam fazer as pessoas falarem no desejo de nomear a todo custo, ao mesmo tempo em que engajam o sujeito em uma relação de submissão. La procédure inquisitoriale est donc une mise en scène dans laquelle le corps soumis de la sorcière dans le pacte avec le diable devient corps livré à la torture de l'inquisiteur jusqu'à l'obtention de l'aveu de culpabilité. O procedimento inquisitorial é, então, uma encenação em que o corpo submetido da bruxa no pacto com o diabo torna-se um corpo entregue à tortura do inquisitor até obter a confissão de culpa. Alors venons-en maintenant à cette fameuse marque insensible. Vamos, então, agora a essa famosa marca insensível. Alors, toute la question de la chasse aux sorcières va progressivement s'articuler comme tentative de maîtrise violente du corps de la femme. Toda essa questão da caça às bruxas será pouco aos poucos articulada como uma tentativa de controle violento do corpo feminino. La procédure inquisitoriale, dans ses excès terribles et quasi génocidaires, puisqu'elle conduira dans l'Europe entière des milliers de femmes au bûcher, est elle-même une mise en scène qui trouvera sa formulation la plus aboutie dans la fameuse marque du diable. O procedimento inquisitorial, em seus terríveis atos e quase genocidas, pois levará milhares de mulheres à fogueira em toda a Europa, é em si uma encenação que encontrará sua formulação mais bem-sucedida na famosa marca do diabo. Ainsi, en 1458, l'inquisiteur dominicain Nicolas Jacquier souligne l'importance de l'implication du corps de la sorcière dans le sabbat, au point d'emporter les marques, tandis qu'au même moment, Nieder évoque pour la première fois
la marque insensible. Assim, em 1458, o inquisitor dominicano Nicolas Jacquier sublinhou a importância do envolvimento do corpo da feiticeira no sabá, a ponto de ostentar as suas marcas, ao mesmo tempo que ainda evocava pela primeira vez a marca insensível. À partir de la fin du XVIe siècle, la marque du diable devient un élément majeur dans la procédure inquisitoriale. A partir do final do século XVI, a marca do diabo torna-se o elemento mais importante do procedimento inquisitorial. Juges, inquisiteurs, médecins, mais aussi bouchers et bourreaux reconvertis vont se faire experts, entre guillemets, dans la traque minutieuse de la marque du diable sur le corps préalablement dénudé et rasé de la sorcière. Juízes, inquisidores e médicos, mas também açougueiros e verdugos convertidos, tornar-se-ão, entre aspas, especialistas no rastreamento minucioso da marca do diabo no corpo nu e raspado da bruxa. Ainsi, on procède en piquant la peau des accusés avec une longue aiguille. Assim, procede-se picando a pele das acusadas com uma agulha comprida. Un point resté blanc, c'est-à-dire sans expression de douleur ni écoulement de sang, fera preuve du sabbat et donc de l'alliance avec le diable. Ponto que permanece branco, ou seja, sem expressão de dor ou fluxo de sangue, evidenciará a presença do sabá e, portanto, a aliança com o diabo. La marque, en tant que signature, ne représente pas le diable, bien plus, elle révèle l'appartenance de la sorcière au diable. A marca, como assinatura, não representa o diabo em si, mas muito mais revela o pertencimento da bruxa ao diabo. La signature est marque de possession. A assinatura é uma marca de possessão. En effet, ce n'est pas le sorcier qui signe de son sang le pacte, mais le diable lui-même qui appose son sceau. De fato, não é o feiticeiro que assina o pacto com o seu sangue, mas o próprio diabo que preenche com seu selo. Le corps devient objet, papier officiel sur lequel le diable marque sa souveraineté. O corpo torna-se objeto, papel oficial no qual o diabo marca sua soberania. La signature du diable est la circonscription d'une zone morte, exsangue, lieu contenu de l'infection qui, par absence de putréfaction, est contraire aux lois naturelles et ne saurait s'expliquer autrement que par l'action surnaturelle et diabolique. A assinatura do diabo, essa marca, é a circunscrição de uma zona morta, sem sangue, um lugar contido pela infecção que, pela falta de putrefação, é contrário às leis naturais e só pode ser explicado por ação sobrenatural e diabólica. Alors, en ce point précis de mon développement, comment ne pas rappeler, comme en écho, cette fameuse présentation de malade par le grand Kraepelin d'une jeune femme hystérique livrée à sa somnolence et qu'il va réveiller. La patiente va entrer à ce moment-là dans une transe à connotation sexuelle en la faisant piquer justement avec une aiguille par un infirmier. Neste ponto, preciso de uma intervenção, recordo-vos como eco essa famosa apresentação do grande Kraepelin de uma jovem histérica entregue à sua sonolência e que lhe vai fazer dela despertar. A jovem paciente entrará nesse momento em um transe com temas do sexo, após picá-la com uma agulha por uma enfermeira. Alors, après ce détour historique, là, je vais revenir progressivement sur la question du jour au niveau du colloque. Após esse pequeno contorno histórico, vou voltar para a questão principal desse colóquio. Voilà. Alors, la sorcière, comme plus tard certains traitements infligés aux hystériques, est avant tout une fiction écrite dans le texte du démonologue ou de l'aliéniste, autorisant toutes les violences. A bruxa, como certos tratamentos considerados como histéricos, é sobretudo uma ficção escrita no texto do demonologista ou do alienista que autoriza toda violência. La marque insensible sera considérée par les savants du XIXe siècle comme la forme la plus recevable scientifiquement pour rendre compte d'une clinique qu'il s'agit de rendre mesurable et désormais dégagée de toute attache théologique. A marca insensível será considerada pelos estudiosos do século XIX
como a forma mais cientificamente aceitável para dar conta de uma clínica que deve ser mensurável e, doravante, liberta de todos os vínculos teológicos. En déplaçant la question sur le terrain du psychisme, certains aliénistes du XIXe siècle vont parachever la laïcisation de la sorcellerie pour tenter d'en faire science. Ao deslocar a questão para o campo da psique, certos alienistas do século XIX completarão a desteologização da feitiçaria na tentativa de torná-la ciência. Une lecture qui sera critiquée par Freud, notamment au travers de son étude du cas du peintre Christoph Eismann, publié en 1923, sous le titre Une névrose diabolique au XVIIe siècle. Uma leitura, por exemplo, será criticada por Freud por meio do seu estudo do caso do pintor Christoph Eismann, publicado em 1923, sob o título Uma neurose diabólica no século XVII. Freud met en évidence une équivalence dans la figure de Dieu et du diable comme étant deux substituts du Père. Freud destaca uma equivalência da figura de Deus e do diabo como sendo dois substitutos do Pai. Le diable étant la contrepartie de Dieu, deux motions affectives opposées, pas seulement une motion de soumission tendre, mais aussi une motion de défi hostile. O diabo sendo a contrapartida de Deus, dois impulsos afetivos opostos, mas não apenas uma moção do tema da submissão, mas também uma moção de desafio hostil. Alors cette ambivalence Dieu et diable est pour lui le reflet de l'ambivalence qui domine la relation de l'individu à son père personnel. Le père serait donc pour l'individu l'image originaire tant de Dieu que du diable. Essa ambivalência Deus-diabo é para ele um reflexo da ambivalência que domina a relação do indivíduo com seu pai pessoal. O pai seria, portanto, para o indivíduo a imagem original tanto de Deus quanto do diabo. Alors, ce ravalement traduit l'ambivalence des rapports du fils et de la fille au père, ambivalence qui divise les figures du Dieu et du démon. Essa redução traduz a ambivalência da relação entre o filho e o pai, ambivalência que divide as figuras do Deus e do demônio. Alors, le premier recueillant une tendre soumission et, d'après Freud, le second une hostilité. A primeira conquistando uma tendra submissão e a segunda, segundo Freud, uma hostilidade. Le diable nous renvoie à la figure paternelle la plus originelle, celle du père primitif de Totem et Tabou, cet être d'une jouissance sans borne. O diabo nos remete à figura paterna mais original, a do pai primitivo do Totem e Tabu, sendo esta do gozo sem limites. Alors la lecture que Freud fait de ce cas se distingue nettement de l'approche de la psychiatrie classique. A leitura que Freud faz desse caso difere claramente da abordagem da psiquiatria clássica. Pour Freud, nul progrès de l'histoire, mais des formes renouvelées d'un même malaise. Para Freud, não há progresso da história, mas formas renovadas do mesmo mal-estar. Une répétition qui emprunte des formes multiples pour mieux cacher ce qui du réel, notamment du féminin, fait horreur. Uma repetição que imprime múltiplas formas para melhor esconder o que do real, especialmente do feminino, é horripilante. Alors faisons un dernier pas. Nous avons vu l'effort des discours pour sortir de la marge le féminin au travers notamment de l'image de la sorcière et en faire par le sabbat communauté menaçante. Vamos dar um último passo. Nós vimos o esforço dos discursos para tirar o feminino das margens, notadamente através da imagem da bruxa, e torná-la uma comunidade ameaçadora através do sabá. Or, c'est un mouvement inverse qui se déroule sous nos yeux par une visibilité accrue des revendications de nouveaux modes de jouissance qui ouvrent la voie à la ségrégation. No entanto, é um movimento contrário que está ocorrendo diante dos nossos olhos através de uma maior visibilidade das demandas por novos modos de gozo que abrem caminho para a segregação. Alors, d'une part, dans le champ de l'orientation sexuelle, la mise en jeu du désir et du champ pulsionnel, et d'autre part, dans une prise de position du sujet quant à son assignation de type sexuel à la naissance. Por um lado, no campo da orientação sexual, a colocação em jogo do desejo e do campo pulsional, e por outro lado, na posição do sujeito quanto à sua atribuição do tipo sexual ao nascer.
Historiquement, les revendications qui concernent l'identité de genre viennent dans nos sociétés postmodernes à la suite des combats pour l'émancipation des femmes, notamment par l'instruction, le travail, l'accès au droit de vote, la majorité civile, puis dans les années 60, par les combats féministes autour du droit à l'avortement et à la contraception, et enfin des minorités sexuelles qui jusqu'alors vivaient pourchassées et cachées. Historicamente, as reivindicações sobre a identidade de gênero surgem em nossas sociedades pós-modernas como resultado das lutas pela emancipação das mulheres, em especial pela educação, pelo trabalho, pelo acesso ao voto, pela maioridade civil, e depois, na década de 1960, pelas lutas feministas, em torno do direito ao aborto e à contracepção, e finalmente as minorias sexuais que até então viviam caçadas e escondidas. Mettant fin à leur invisibilité, se révèle désormais au grand jour, Internet comme les réseaux sociaux ayant largement contribué, de nouvelles mises en jeu du corps autour du faire couple, de la procréation, PMA, GPA, d'une redéfinition individualiste des identités largement favorisée par des techniques de soi, bon là je fais référence à Foucault, et ce qu'autorisent les technologies médicales issues du discours de la science. Acabando com a sua invisibilidade, revelam-se agora à luz do dia, a internet e as redes sociais muito contribuíram para isso, novas formas de colocar o corpo em jogo em torno do que seria o fazer casal, da procriação, PMA, GPA, uma redefinição individualista das identidades amplamente favorecida pelas técnicas de si, fazendo referência a Foucault, e que as tecnologias médicas decorrentes do discurso da ciência autorizam. Mais comme le soulignait Lacan, dans la ronde des discours, toute révolution, fût-elle positive et libératrice, s'accompagne de violence en retour. Mas, como Lacan apontou na roda dos discursos, qualquer revolução, mesmo positiva e libertadora, é acompanhada de violência em retorno. Les multiples revendications identitaires contemporaines tentent de dynamiter les discours traditionnels et les codes normatifs, en commençant par celui du langage. As múltiplas reivindicações identitárias contemporâneas tentam minimizar os discursos tradicionais e os códigos normativos, a começar pelo da linguagem. Alors, là, je parle de la frénésie des nouvelles formures de l'écriture inclusive, neutre, à la féminine, universelle, mais aussi dans le choix des prénoms, comme dans les dénominations où les lettres s'étendent alors à n'en plus finir, LGBTQIA+OC. Aqui eu falo do frenesi de novas fórmulas de escrita inclusiva, neutra, feminina, universal, tanto na escolha dos pronomes como nas denominações para onde passam as letras sem parar. LGBTQIA+OC. Cette série où chacun devrait y trouver sa lettre participe d'une sécession, mais aussi ouvre la voie à une ségrégation des jouissances. Esta série, onde todos devem encontrar a sua carta de participação, mas também abre caminho para uma segregação dos prazeres. Cette affirmation récente des minorités sexuelles, adossée pour une part à la théorie du genre, opère grâce à de nouvelles formes d'expression, des liens, des créations notamment culturelles et artistiques. Essa afirmação recente das minorias sexuais, baseada em parte na teoria de gênero, opera graças a novas formas de expressão, vínculos, criações, particularmente culturais ou artísticas. Mais face à l'avènement de ces particularismes dans la société, il est fort à craindre que de multiples formes de violence réactionnelles, vis-à-vis de toute forme nouvelle de l'altérité, soutenues par des discours dominants réactionnaires et religieux, se proposent de défendre l'ordre moral et les modes de domination patriarcale. Mas, diante do advento desses particularismos na sociedade, é muito temeroso que se proponham múltiplas formas de violências reacionárias em relação a qualquer nova forma de autoridades, apoiadas pelos discursos reacionários reacionais e religiosos dominantes, frutos de outras ordens e modos de dominação patriarcal. D'où l'exaspération des affrontements de subjectivité et l'explosion des féminicides, des assassinats d'homosexuels et de personnes LGBT, ou de simples passants tués en voulant s'interposer et défendre des membres de cette communauté contre une agression.
Daí a exasperação dos embates de subjetividade da explosão dos feminicídios, dos assassinatos de homossexuais ou pessoas LGBT, ou de simples transeuntes passantes mortos por querer intervir e defender membros dessa comunidade contra um ataque. D'après les sources que j'ai pu consulter, on assisterait au Brésil, par exemple, mais aussi en Colombie et dans d'autres pays d'Amérique du Sud, à un assassinat par jour. De acordo com as fontes que pude consultar, testemunhamos no Brasil, por exemplo, mas também na Colômbia e em outros países da América do Sul, cerca de um assassinato por dia. Et face à toute cette ébullition qui conduit certains psychanalystes à se livrer à une critique régressive et inquiète des nouvelles modalités de constitution de la subjectivité contemporaine et qui parle sans cesse du fameux déclin du père, il suffirait de ne pas oublier ce que Lacan indiquait dans son séminaire « Les problèmes cruciaux de la psychanalyse », le sujet de l'inconscient et le sujet qui évite le savoir du sexe. E diante de todo esse tumulto que leva certos psicanalistas a fazer uma crítica regressiva e preocupada às novas modalidades de constituição da subjetividade contemporânea e que falam constantemente do famoso declínio do pai, bastaria não esquecer o que Lacan indicou em seu seminário, os problemas cruciais da psicanálise. Abre parênteses. O sujeito do inconsciente é o sujeito que evita o conhecimento do sexo. Il existe une disjonction fondamentale entre le sujet et le savoir sur son sexe, de par la présence de l'inconscient. Existe uma disjunção fundamental entre o sujeito e o conhecimento de seu sexo devido à presença do inconsciente. Autrement dit, s'il y a bien quelque chose qui ne peut se dire en vérité, c'est bien le sexe. Em outras palavras, se algo que não pode ser dito em verdade é justamente o sexo. Comme l'écrit Mustapha Safwan, qui est un psychanalyste, le sexe, dans son essence de différence radicale, se refuse au savoir parce que la vérité du sexe est impossible à dire dans son entier. Le sujet se manifeste comme étant le reste, le résidu de ce manque à savoir. O sexo, em sua essência de diferença radical, escreve Mustapha Safwan, um psicanalista, recusa-se a saber, porque a verdade do sexo é impossível de dizer em sua totalidade. O sujeito se manifesta como sendo o resto, o resíduo desse desconhecimento. D'où, pour tous, pour tout un chacun, le point d'horreur que peut constituer et les défenses mobilisées qui, bien souvent, relèvent d'un acte de foi et peuvent concourir à un affrontement féroce. Daí o ponto de horror que pode contribuir e as defesas mobilizadas em cada uma que muitas vezes partem de um ato de fé e podem contribuir para um confronto feroz. Ce que soulignait Lacan dans son petit discours au psychiatre, vous ne serez jamais sûr d'être homme ou femme, car ce n'est qu'une croyance. O que Lacan sublinhou no seu pequeno discurso aos psiquiatras. Você nunca terá certeza de ser homem ou mulher, porque nada mais é do que uma crença. Voilà, je vous remercie pour votre aimable attention et je suis prêt à discuter avec vous. Agradeço imensamente sua gentil atenção e estou disposto a discutir com vocês. Je n'entends pas. Je n'entends pas ton micro, Leonardo. Oui, merci beaucoup, Jean-Luc. Bom, eu queria... Vanessa, você traduz aí para ele? Donc, eu vou te pedir Merci então para encore, falar. merci. Não. Merci à la traductrice. Merci, Oui. c'est moi que je vous remercie. Então, fala só Merci as a frases Vanessa. que eu traduzo. Queria agradecer Fala. também a você, Vanessa, pela, como sempre, excelente tradução, né? Vou fazer só alguns comentários aqui, Jean-Luc, e depois abrir para questões, para quem quiser fazer alguma questão. Je voudrais d'abord, professeur Jean-Luc, faire quelques commentaires pour après pouvoir ouvrir la discussion au public. Oui, tout à fait, oui, vas-y. Oui, bien sûr. Oui. Bom, primeiro, achei muito interessante você trazer essas figuras do mal nas quais o feminino se apresenta historicamente, como, por exemplo, a bruxa, a medusa, e etc. Jean-Luc, tu comprends le portugais, non? Oui, un peu, oui. Vas-y, oui.
Você se ele vai querer que você traduza? Alors, monsieur, vous voulez que je fasse la traduction ou vous avez réussi à suivre l'ordre? Quand je comprends pas, je te demande de traduire. Super, Mais quand je super. comprends, D'accord. Ok. E hoje mesmo, nós, antes da sua conferência, nós tivemos uma mesa com 2 mulheres trans. E hoje mesmo pela manhã, não sei se elas ainda estão aí, então não, acho que foram embora, né? Foram embora. E hoje pela manhã, nós estávamos falando exatamente do nosso livro que nós publicamos, organizado por você também, aquele primeiro livro, que se chama Violência de Gênero e Ódio ao Feminino. Então, e achei muito curioso essa descrição histórica que você faz e como todo esse saber, né, sobre dos rituais medievais, etc., como era uma forma de justificar uma violência ao corpo da mulher. E a pergunta que eu faço para você também, que nessa pergunta, obviamente, já vai uma leitura minha, de como você fala da segregação, né? E eu lembro que, você lembrou bem, que Lacan vai falar da segregação como sendo uma segregação ao gozo estranho do próximo. E também você citou a violência da América do Sul, e você sabe que o Brasil é o país mais violento do mundo com relação à população LGBT. Então, eu queria que, se você pudesse comentar exatamente essa ideia de que, como a segregação, o ódio ao feminino e a segregação ao gozo do próximo justificam, por exemplo, essa violência toda, não só as mulheres, mas também a população LGBTQIA+. O que você poderia comentar? Você quer que a gente faça outras questões ou você responde? Oui, vas-y, ouais. J'ai compris jusque-là. Ouais. Alguém quer fazer alguma questão para o Jean-Luc? É melhor você responder, Jean-Luc, porque aí depois eu faço a pergunta e eu transmito para você, que eles não têm acesso direto à sala. Moi, ce que je voudrais juste, je dirais, ce que j'ai essayé d'aborder aujourd'hui, c'est la question sur laquelle je suis arrivé actuellement. Est-ce que tu peux traduire, Vanessa, au fur et à mesure? O que eu tentei abordar hoje é justamente a questão que eu tenho trabalhado ultimamente. Vanessa, você pode falar... C'est-à-dire que Você pode falar um pouquinho mais devagar, porque aqui a gente escuta melhor o Jean-Luc do que você, tá certo? Tá bom. Só o áudio. Tá. Oui, alors ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans une époque historique où la domination du discours de la science et du discours du capitaliste, qui ont permis aussi d'une certaine façon l'émergence et la visibilité des minorités sexuelles, et qui ont permis aussi l'émergence de la revendication de genre, les réseaux sociaux, les techniques médicales de modification de sexe, etc. Est-ce que tu peux commencer à traduire? O que eu quero dizer é que estamos num período histórico onde a dominação do discurso da ciência e do discurso do capitalismo também permitiram a emergência da visibilidade das minorias sexuais, a emergência das novas questões de gêneros, graças à internet, graças a esses novos outros domínios. Voilà. Et donc, on se retrouve comme du temps de l'Inquisition, c'est-à-dire que ces deux discours dominants, ils sont en train de casser les discours classiques et traditionnels. Ils ont attaqué les discours classiques. Nos encontramos nesse momento como no tempo da Inquisição, onde a gente tem esses dois discursos se confrontando, que no final se tornam um ataque ao discurso clássico tradicional.
Voilà. Et donc, les discours traditionnels sont dans une position de réaction, réactionnaire, on pourrait dire. E o discurso tradicional se encontra nessa posição de discurso reacionário. Hein, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où l'ordre patriarcal, l'ordre de domination phallique est en train d'être progressivement grignoté et est un ordre qui est en difficulté au niveau de la société. Quer dizer que estamos em uma situação onde a ordem patriarcal e a ordem de dominação fálica regente está caminhando progressivamente para um outro conflito com a sociedade. Et donc, ça fait une situation explosive puisque les religions, finalement, même si elles ont encore beaucoup de pouvoir, notamment, par exemple, au Brésil, la religion évangéliste, ces religions, elles sont quand même attaquées par la mondialisation, elles sont attaquées par les nouveaux modes de sexualité. Isso faz, On t'entend plus, pois até Vanessa. mesmo. Eu vou desligar meu vídeo, que eu acho que vai melhorar. Isso faz uma situação explosiva, pois a religião, mesmo ela, que ainda exerce um grande poder no Brasil, a gente viu com os evangélicos, até mesmo as religiões estão sendo atacadas pelos processos de mondialização, pelos novos modos de sexualidade. Et alors, c'est quelque chose, cette situation qui donc va faire qu'il va y avoir des boucs émissaires. Et donc, parmi les premiers boucs émissaires, il va y avoir les minorités sexuelles et les femmes. Voilà, ça devient immédiatement les boucs émissaires de la société. Pardon, mais bouc émissaire, c'est quoi? Bouc émissaire, ça veut dire que c'est les victimes, c'est ceux on fait la chasse aux femmes, la chasse aux homosexuels, la chasse aux LGBT, un peu comme on faisait la chasse aux sorcières. E aqui, novamente, quem se coloca na posição de vítimas são, novamente, as mulheres, as pessoas homossexuais, as minorias sexuais. Et ça, c'est dans le monde entier. Hein, Isso se c'est-à-dire que passa ce no n'est pas mundo uniquement au inteiro. Brésil. Hein, c'est aussi en Russie, par exemple, quand on écoute les discours des Russes actuellement, l'Occident est considéré comme du côté de Satan. Les homosexuels sont du côté de Satan, les LGBT sont du côté de Satan. Et ça, c'est actuellement, c'est le discours actuel en Russie, par exemple. E isso não é um caso isolado brasileiro, também ocorre na Rússia, quando a gente escuta os russos falando, eles colocam os ocidentais como satânicos, colocam os gays, os homossexuais, LGBT, como todos satânicos endemonizados. Voilà. Donc c'est ça un peu mon idée, c'est-à-dire que finalement, du temps de l'Inquisition, on a pris des gens qui étaient isolés, qui étaient dans la marge, et on en a fait une communauté menaçante. Et aujourd'hui, on a des minorités qui sont en apparence et on va les attaquer individuellement. C'est-à-dire qu'on va tuer des gens dans la rue. Voilà. On est sur l'inversion, mais c'est la même logique. E é essa a ideia que eu venho trabalhando. Como no tempo da Inquisição, pegávamos grupos, comunidades isoladas, minoritárias, e as atacavam. E agora, na contemporaneidade, temos essas pessoas que aparentam serem minoritárias, as atacamos individualmente. Parecem duas coisas divergentes, mas que no fundo são a mesma. Et c'est ça qui explique, à mon sens, la montée en puissance des violences. Hein. C'est-à-dire, je crois que là, il y a vraiment... je pense que c'est le symptôme, à la fois la revendication de genre et les attaques contre les minorités sexuelles et les femmes, c'est le symptôme d'une mutation de société historique. E isso explica, a meu ver, justamente o aumento da violência,
que eu acho que é o sintoma, a questão, fazendo um chamado a essa questão da aquisição, ao lado, porque nós temos, de um lado, a reivindicação de gênero, e do outro lado, o aumento do ataque contra populações, que então é o que eu acho consequência de direta ligada ao movimento de mudança societária que também estamos vivendo. Donc, on est dans un temps de mutation, enfin, moi, je crois fondamental. Então, o que eu acho fundamental a gente pensar é que estamos vivendo em um tempo de mudanças. Et donc, toujours, je vais finir là-dessus, quand les peuples ou quand les humains sont dans des moments de mutation ou d'inquiétude métaphysique, mystique, politique, etc., le réel, on doit trouver des marques du réel, on doit trouver des traces du réel, et généralement, c'est le féminin, c'est l'altérité sexuelle qui, forcément, est mise en avant, quoi. Depuis toujours, je crois que ça a toujours été comme ça. Quando o povo, ou melhor, quando os humanos estão em momentos de mudança, de inquietação política, de inquietação sexual, o real, ele deve ser procurado de novo, ele deve ser encontrado, e é geralmente no feminino, na alteridade sexual, que se tornam os alvos, porque são eles que estão colocados em evidência. Voilà, c'est tout. C'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. É tudo que eu queria apresentar hoje. Merci. Me permita mais uma questão, Jean-Luc. Jesus, depois eu passo a sua... Eu queria falar sobre uma questão. Eu falo para você. Tá, fala para mim que eu falo para ele. Eu achava esse poder. Ele falou e chamou muita atenção da apanhada histórica, do apanhado histórico que ele faz, apanhado histórico, citando o país, realmente uma coisa que a gente sabe, mas precisa saber de novo, nesses momentos paradigmática da alteridade. Nesses momentos de crise, uma forma, é um comentário, Jean-Luc, a sua fala, que achou muito interessante o seu aparato histórico aí que você faz, e sociológico que você faz, porque exatamente isso você acabou de comentar, o que ela ia lhe interrogar, de como o feminino se apresenta nesses momentos como esse representante da alteridade, né? Essa é uma figura do real, e que por isso mesmo ele recebe esses ataques, é isso? Né? Então, alteridade radical. Uma alteridade radical que uma figura do real que sofre esses ataques, né? Deixa eu emendar a minha questão, que eu achei muito interessante, e aí você responde as duas, tá bem? Para a gente, não sei se mais alguém tem alguma questão, se tiverem, me digam logo. Mas, enfim, se você acha, considerando que isso é um movimento histórico, cultural e sociológico, ou seja, uma certa decadência do patriarcado e uma certa decadência também de um certo domínio fálico na relação do sujeito com a sexualidade, com o corpo, e se, considerando que isso é um movimento histórico, que esse é um movimento que não tem volta, não é possível parar isso. E se, por conta disso, você não acha que esse movimento reacionário todo no mundo, não só na religião, mas na política e tal, se isso não seria, e aí é o meu lado otimista, se isso não seria o último suspiro desse movimento mais reacionário contra, não sei se o último, mas pelo menos o último grande suspiro diante desse movimento que está exatamente deslocando o patriarcado, deslocando a nossa relação e a dominância do fálico. O que é que você acha? É isso. Alors, moi, je suis optimiste. Je reste optimiste. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que si on se situe dans une optique géopolitique globale,
qu'est-ce qu'on observe? On observe d'un côté des sociétés qui sont des sociétés de liberté ou des sociétés démocratiques, et puis de l'autre côté, on a des sociétés qui sont très dures, avec des fascismes, avec des religieux qui sont adossés aux politiques, hein, c'est-à-dire des religions politiques, on pourrait dire, des religions idéologiques. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a des armes, c'est-à-dire il y a des missiles, donc il y a du phallique, il y a des missiles, il y a des fusées, il y a des… Voilà. Donc on a l'impression d'être dans ce monde d'affrontement au niveau géopolitique entre le phallique d'un côté, le patriarcal avec le tyran, le chef, et de l'autre côté des sociétés plus ouvertes et dites décadentes. Et on retrouve dans toutes les sociétés cet affrontement, quoi, c'est-à-dire cette sorte d'ébullition qui conduit à ce que des minorités subissent l'affrontement idéologique, et l'affrontement religieux et l'affrontement économique. Voilà. Je ne sais pas si tu as pu tout attraper. Je vais essayer, alors. Oui, Vanessa, vas-y. Eu sou otimista, vou tentar permanecer otimista. É importante pensar como no mundo global e que do lado encontramos uma sociedade de liberdade, de democracia, e do outro lado outras sociedades que são mais duras, como com o fascismo, essas religiões políticas ideológicas. Nesses cenários é como se encontrássemos o fálico, os mísseis de um lado, e do outro uma sociedade dita mais aberta, mais decadente. Encontramos, todavia, nessas sociedades, em confrontos, as minorias sendo submetidas a esse jugo fálico. Je crois que c'est le symptôme. Moi, je crois que c'est un symptôme. Hein? C'est-à-dire que ça participe d'une refondation du lien social. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, le nouveau lien social, mais je crois que ça participe d'un nouvel ordre, il y a quelque chose de nouveau dans cet affrontement de discours, hein, je crois. Vanessa, eu, no final, concluo que seria um sintoma, quer dizer que isso participa da refundação. Está travando, Vanessa. Mas o que o Jean-Luc disse é que é um sintoma, né? É um sintoma do mundo, e que isso participa no que ele está considerando uma refundação social. Foi. Perfeito. E participa desse novo confronto, tem qualquer coisa de novo surgindo no seio desse confronto entre esses dois tipos de sociedade. E que isso produziria uma refundação, né, do laço social. Poderia produzir. Uma refundação do vínculo social. Alguma questão? Bom, Jean-Luc, acho que podemos concluir. Queria mais uma vez lhe agradecer sua participação e sua parceria aqui conosco, nosso laboratório, na nossa universidade. Agradecer muito também a Vanessa mais uma vez. Vanessa, muitíssimo obrigado pela sua tradução. E, enfim, agradecer a todos aqui a participação. Estão aqui até agora. Estamos, então, concluindo o nosso colóquio. Foi muito bom, muito interessante, as mesas muito produtivas, tá? E lhe convidar para que no próximo você esteja aqui presencialmente. O Lula ganhou, então você não precisa do Bolsonaro. Obrigado. Bravo. Au revoir. À bientôt et bonne continuation à tout le monde. Merci à tout le monde aussi. Merci également au professeur Daziato. Désolé pour l'Internet. J'habite à la Maison du Brésil, ici à Paris, et ça arrive quelquefois. Bon, merci encore pour la traduction. Et puis Leonardo, à bientôt. Hein, voilà.
estão se agradecendo. Ela agradece para ela agradece para ele. Agradeço ao público. Tchauzinho. Tchau. Tchau, Vanessa. Tchau, Jean-Luc. Tchau. Obrigado. Opa, peraí, eu tenho que parar a gravação, né? Antes de fechar.